que é o professor Tarcísio. Para quem não conhece, o professor Tarcísio é publicitário, ele é consultor, mestre em administração de empresas com foco em marketing, e na UBED ele é professor dos cursos de marketing e publicidade, e também é professor no curso de arquitetura e urbanismo. O Tarcísio tem mais de 15 anos de experiência entre agências de publicidade, veículos de comunicação e também empreendedorismo, né? Então, ele tem uma experiência aí como empreendedor que vai contribuir muito com a nossa discussão. Então, vou passar a palavra para o Tarcísio. A gente vai combinar de deixar os microfones e as câmeras ligadas, e a gente pode interagir pelo chat, e também, ao final, a gente libera para as perguntas, né, para os comentários, para fazer a interação com o professor. Tudo bem? Tá, joia. Maravilha, Juliane. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite à professora Cíntia também, né? Então, sempre aí, a gente fazendo essa parceria que dá super certo, né? Eu tenho certeza que todos nós estamos vivendo esse momento, e eu acho que quanto mais a gente somar, né, as nossas forças, mais a gente vai, com certeza, chegar em soluções para todos os momentos, né? Para todas as dificuldades, né? Então, bem colocado, né, que a professora Juliane falou também, que eu tive aí a minha experiência como empreendedor, né? Então, assim, eu tive essa experiência, trabalhei bastante também em veículos de comunicação, e marketing e publicidade, na verdade, é uma paixão minha, né? Então, assim, quando a gente gosta mesmo do que a gente faz, a gente é insistente, a gente vai atrás, mas mesmo assim a gente sofre bastante também com as questões externas, né? Porque nós estamos todos, digamos assim, sofrendo com esse momento, né? Então, realmente, não é fácil, mas eu quero trazer hoje para vocês várias questões, abrir um pouco a mente de vocês, empreendedor. Então, eu queria agradecer se você é empreendedor, se você é estudante, se você é professor, independente da área que você atue, eu tenho certeza que tem várias coisas que vão ser aí de interesse de todos, tá? Então, eu gostaria, primeiramente, de compartilhar minha tela aqui com vocês. Só para continuar, né? Ontem a gente teve aí... Obrigado, Cíntia. Então, ontem a gente teve aí a participação do professor Gilson, foi super interessante, até anotei várias coisas que realmente vai ser uma continuidade. Então, eu estava falando para a Cíntia antes, né, Cíntia? Que realmente está tendo uma conversação entre os temas. Eu acho que isso é de suma importância. Então, quem assistiu ontem, eu já vi algumas carinhas aí que estão assistindo hoje também. Isso é muito importante, porque realmente é um conhecimento, é agregar, com certeza, para tudo aquilo que a gente vai, digamos assim, produzir nos próximos dias, tá? Deixa eu só ver aqui para eu apresentar. Então é isso, gente. O nosso tema de hoje, na verdade, né, então é um tema assim, bem do momento mesmo, né, então como implementar estratégias de marketing digital em empresas em tempos de Covid-19, tá? Então, assim, a professora Juliane já me apresentou, então, assim, eu gosto muito desse tema, né, de estratégia, né, de marketing, então, assim, é uma coisa que a gente vem trabalhando muito também com os alunos, então, assim, essa questão mesmo de trabalhar com clientes reais. Então, a gente realmente está vendo as dores e as necessidades de todos os empresários, né? Então, assim, de várias áreas que a gente já atendeu, e eu quero compartilhar com vocês alguns insights aí que eu tenho certeza que vão ser importantes para esse momento, tá? Então, eu queria começar, eu sempre gosto de fazer um esquenta, né? Como diria, igual os alunos dizem, né? O esquenta, eu queria a participação de vocês. Então, eu queria que você acessasse, eu gosto de interagir bastante. Quem me conhece, quem é meu aluno sabe disso, né? Então, eu queria que você entrasse aqui no site www.mente.com e use esse código 235687. Por quê? Eu quero saber de você, atualmente, como é o seu comportamento de compra hoje. Ele é mais focado nas compras offline, nas lojas físicas. Ele é misto, 50% online e offline, ou seja, você compra aí nas plataformas digitais, você compra também bastante coisa, digamos assim, nas lojas físicas, ou a maioria das suas compras são feitas aí na internet, tá? Então, eu queria saber um pouco aí do público, eu queria saber, antes da gente entrar nos temas. Legal, isso é importante a gente saber, porque a gente é um espelho, na verdade, de vários padrões, né? Então, quando a gente analisa um pouco a respeito
de como é o nosso comportamento de compra, eu falo agora para o empresário, né? Então, a gente pode realmente se ver nos nossos clientes, né? Muitas vezes, digamos assim, alguns comportamentos de compra que a gente faz, com certeza, isso pode também ser visto pelo nosso cliente, tá? E pode ser praticado pelo nosso cliente. Eu sei que tem vários segmentos que trabalham muito essa questão mesmo do offline, tá? Então, tem as vendas diretas, então tem a questão mesmo do departamento de vendas, né? Isso é muito importante, não vou menosprezar, até porque a gente sabe que uma comunicação integrada, né, de marketing, ela é super importante, ela precisa existir, só que a gente precisa olhar por outro ponto também, que o online a gente não pode mais menosprezar, tá? Então, com certeza, principalmente agora, em tempos de Covid-19, né, então essa questão da pandemia, nem gosto de falar muito a respeito dessa pandemia, mas a gente é obrigado a falar, né, a respeito, mas assim, por quê? Porque isso afetou diretamente o nosso comportamento de compra. Então, várias coisas que a gente fazia, por exemplo, vou para o centro para passear, para ver, se der eu compro alguma coisa. Não. As coisas agora, você deve realmente, o indicado, né, é comprar pela internet, se você puder, se você já tiver o cartão de crédito. Para quê? Para evitar esse contato social, né? Então, a gente sabe aí que precisa tomar, principalmente agora, os devidos cuidados dessa proporção. Tá? Então, maravilha, já deu para entender aí que, em primeiro lugar, a gente está aí, né, nas compras online e offline mistas, e depois a gente tem aí, a maioria das minhas compras são feitas na internet, ou seja, elas são online. Então, muito importante a gente já perceber que nós somos também consumidores e nós estamos muito atentos a todas essas peculiaridades, né, das compras, né, do comportamento de compras. Vou voltar então para a nossa tela para a gente continuar. Depois, se alguém precisar dessa pesquisa, posso disponibilizar para vocês também, tá bom? Então, assim, o que a gente vai fazer hoje? Propósitos? Nós temos propósitos hoje? Sim, nós temos. Então, eu quero trazer para vocês aí alguns temas que vão ser de super interesse de todos, eu tenho certeza, tá? Então, assim, nós vamos ver a respeito do quê? Nós vamos ver o início, né, da implementação de marketing digital para pequenos negócios locais. Nós vamos ver também a questão da definição dos principais termos de marketing digital. Isso é super importante, é um tema muito denso, é um tema, com certeza, tem muita informação. Ontem mesmo eu estava falando com uma aluna, e, na verdade, ela nem é aluna ainda, ela tem interesse em fazer o curso, só que ela me perguntou, tem tanto assunto, ela quer trabalhar com marketing digital, tem tanto assunto sobre marketing digital que eu não sei por onde começar. Aí eu falei para ela, olha, eu acho que você devia assistir a nossa palestra que está acontecendo agora. Por quê? Realmente, nós temos muita informação. Temos informação de qualidade? Temos. Tem informações que não são de qualidade? Nós temos também. Isso tudo está muito misturado. Tá? Então, nós temos aí pessoas que estão falando que estão ganhando rios de dinheiro com marketing digital, outros que estão tendo dificuldades, mas eu sempre falo o seguinte, a gente tem que olhar e a gente tem que ver que o marketing ele faz parte de um contexto muito maior. Então, ontem, nós vimos aí a palestra do professor Gilson, ela falou muito bem a respeito aí do planejamento estratégico, né? E o marketing, ele está dentro desse planejamento estratégico também. Ele não pode ser visto sozinho. Então, a gente tem que ver todo o contexto da empresa, a gente tem que ver, fazer aí o raio-x, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Então, a gente tem que entender tudo isso para a gente tomar a nossa decisão a respeito também do marketing digital, tá bom? Então, assim, nós vamos ver também o quê? Nós vamos aprender mais sobre a importância, né, da presença digital para as marcas, e nós vamos ter também, insights e ferramentas de aplicação imediata, tá? Então, você já vai sair aqui desse curso, digamos aqui, assim, né, desse curso rápido aí, você já vai ter noção de por onde você vai começar. Isso é o mais importante, tá bom? Então, assim, por que investir tempo e recursos para implementar o marketing digital em minha empresa? Então, assim, nós temos, na verdade, que pensar muito bem a respeito disso, né? Porque é investimento, né? Então, assim, nós temos estratégias orgânicas, digamos assim, aquelas estratégias de marketing digital que nós temos, por exemplo, uma rede social, a gente alimenta essa rede social e a gente não investe, digamos assim, nem um centavo, a gente trabalha organicamente. Nós podemos ter resultados assim? Podemos, por que não? Se você criar um conteúdo de qualidade, se você tiver um layout interessante, se você vender produtos
voltados realmente para o seu público-alvo, né, você pode ter resultados sim, só que a gente vai ver mais para frente que só o orgânico não é interessante, a gente precisa realmente investir, a gente precisa pensar a respeito disso como um cronograma de ações. Olha, eu já dando spoiler do que a gente vai falar, mas eu acho que é muito importante a gente pensar em tudo isso também, a gente precisa investir tempo e recursos, não só recursos financeiros, né, mas também de energia, se você não tem um departamento disso na sua empresa, se você puder realmente ter um departamento de marketing ou contratar um profissional de marketing, uma agência de publicidade para fazer a questão da comunicação, é importante também, tá bom? Se você não tem expertise, mas realmente você precisa dar valor para esse processo, porque realmente pode fazer a diferença, principalmente nesse momento, para comunicar, por exemplo, até mudanças de comportamento aí da sua empresa. De repente, vocês estão focando mais no delivery, de repente, vocês estão fazendo outras questões mais, digamos assim, diferenciadas, tá bom? Então, vamos lá. Alguns dados que comprovam quanto o marketing digital tem potencial para crescer ainda mais. Então, assim, vou ler rapidamente alguns dados que nós temos aí a respeito desse segmento, né? Então, o orçamento de mídias digitais deve dobrar nos próximos 5 anos. Então, assim, com certeza, as empresas sabem do valor disso, tá? Principalmente na comunicação integrada, né? Elas sabem que o marketing digital, ele vem ganhando conforme os anos vem passando, né? Eu falo isso porque, assim, durante o tempo que eu trabalhei em agência aí de publicidade, eu trabalhei também em outras agências. Por exemplo, só para vocês terem noção, lá para o ano de 2007, por exemplo, o offline era muito mais forte. Então, a gente trabalhava muitas questões das mídias, por exemplo, de massa, televisão, outdoor, rádio. E hoje a gente viu que também existem, e está crescendo muito mais essa questão mesmo de investimento de campanhas online, tá? Focadas mesmo na questão de capturar leads. Então, vou falar vários temas aí que você não se assuste, tá? Vou explicar cada um deles para vocês. Mas nós vamos capturar, na verdade, nós vamos conquistar nossos clientes, e principalmente clientes que estão interessados no nosso produto, tá? Isso é o mais importante, porque muitas vezes a gente acha que pulverizando a nossa mensagem para todos, a gente vai, digamos assim, alcançar mais sucesso, mas não. O marketing digital está aí para provar o contrário. Ele está dizendo que realmente nós precisamos chegar, nós precisamos segmentar o nosso público, tá? Então, digamos assim, o inbound... Não, tem o segundo aqui que eu não li ainda. 87% dos usuários de internet agora possuem um smartphone. Então, assim, as compras estão sendo feitas aí pelo smartphone. Quem viu aí as notícias está vendo que o WhatsApp no Brasil vai ser possível fazer a transferência de dinheiro pelo WhatsApp. Então, se preparem aí, tá? Para trabalhar com essa ferramenta também. Cada vez mais as pessoas vão querer comprar por meio do WhatsApp, tá? Bem interessante também. E o inbound marketing, né, que é essa questão de capturar os nossos clientes, na verdade, os clientes que são ideais para a sua empresa, né, digitalmente falando, gera 50% mais leads, ou seja, pessoas interessadas, do que o outbound marketing, tá? Que é aquele marketing invasivo, que é aquele marketing que você abre um site e tem vários pop-ups, que não deixa você sair do site, que você liga o seu celular e já baixa um app, de repente começa a aparecer aquela propaganda invasiva, tá? Então, assim, tem resultado essa propaganda irritante? Tem, mas não é o que a gente, digamos assim, sugere para fazer, com certeza, tá? Mas ela existe também, então por isso que a gente precisa falar da diferença entre elas, tá bom? E outra coisa, 3 milhões de anunciantes usam o Facebook para alcançar os seus consumidores. Então, assim, o Facebook, principalmente, quando a gente fala de Facebook, a gente fala de Instagram também, que é a mesma plataforma, principalmente se você quer anunciar, aí fazer uma campanha bem completa no Instagram, você utiliza a plataforma de anúncios do Facebook também, tá? E as empresas, né, que possuem blogs, geram 67% mais leads do que as empresas que não têm. Então, assim, essa criação de conteúdo é muito importante, tá? Então, se você, por exemplo, tem uma oficina, se você tem um estúdio de fotografia, se você tem uma academia, um estúdio de pilates, as pessoas não só estão interessadas no serviço que você está entregando, mas elas querem saber um pouco mais a respeito de como funciona o seu dia a dia de trabalho,
que tipo de serviço que você presta, entendeu? Algumas curiosidades do seu setor, do seu segmento, tudo isso faz parte também para conquistar, digamos assim, a confiança do seu cliente. A gente vai falar isso para frente também, tá bom? E o Instagram passou a marca de 200 mil anunciantes 5 meses após abrir a sua plataforma de anúncios, tá? Já uma informação, essa é um pouco mais antiga, então, assim, isso está muito maior. Qualquer pessoa pode fazer essa questão mesmo dos anúncios, né? Nessas plataformas. Então, assim, isso ajuda muito nessa questão para você iniciar do zero. Você não precisa ter 20 mil reais para fazer uma campanha na televisão, entendeu? Você pode, com valores assim mínimos, você já pode criar uma campanha do zero e já fazer algo, por exemplo, para o Facebook, para o Instagram, direcionado principalmente para o público que você quer atingir, tá? Outro dado, 93% das decisões de compra são influenciadas pelas mídias sociais. Olha que interessante. E profissionais de marketing que priorizam trabalhar com blog têm 13 vezes mais chances de obter o retorno sobre o investimento positivo. Tá bom? Alguns dados aí para a gente ver e comprovar o quanto o marketing digital tem potencial para crescer ainda mais. Então, assim, pessoal, o marketing digital ele precisa estar alinhado e fazer parte de um planejamento estratégico de comunicação e marketing. Tá? Como eu disse para vocês, não é algo sozinho que é feito nesse marketing digital, não é baseado em nada, você tem uma ideia e já começa a fazer, não. Se você quer fazer realmente da forma correta, você precisa considerar que o marketing digital está alinhado, igual o Gilson falou ontem, né, a questão do planejamento estratégico. Ok, só que isso também faz parte, dentro desse planejamento estratégico, vai ter planejamento de marketing e comunicação, e dentro desse planejamento de marketing e comunicação, você vai ter um marketing digital. Então, você precisa considerar todas essas esferas para ver onde você está trabalhando dentro da sua organização, dentro da sua empresa, tá bom? Então, assim, algumas vantagens do marketing digital. Então, como eu disse para vocês, essa questão da segmentação, né? É possível direcionar uma campanha ou um anúncio, isso é muito importante, não existia isso, por meio de dados geográficos, demográficos e níveis de interesse. Então, por exemplo, uma pessoa vegana, uma pessoa que é vegetariana, você consegue, se você tem um restaurante disso, você consegue direcionar por esse nível de interesse, não somente, por exemplo, mulheres e homens com 25 a 45 anos, não. Você também consegue fazer isso, mas você também consegue colocar níveis de interesse, isso é muito importante. A questão da rapidez das campanhas também devem ser ressaltadas, por quê? Campanhas podem ser veiculadas instantaneamente, tá? Em relação às ações de marketing tradicional. Então, de repente, se você realmente já tiver um cartão de crédito, você já consegue entrar lá nos anúncios do Facebook e já criar a sua campanha. Ou falo também do Google, a questão do AdWords, se você quiser trabalhar a questão das palavras-chave aí, para aparecer nas buscas do Google, tá bom? A questão do investimento, por exemplo, mais em conta do que os meios tradicionais. Como eu disse para vocês, o valor do investimento é definido pelo anunciante, isso é muito bom, e sendo possível pausar, manter uma campanha ou até mesmo aumentar o valor do investimento dessa campanha. Então, é algo que você vê o tempo todo, se as pessoas já estão tendo um aceite daquela sua mensagem, se as pessoas recusaram a sua mensagem, por exemplo, você já tem uma resposta muito mais rápida, que é a interação, que é o quarto ponto que eu falo aqui para vocês, essa possibilidade, né, de estabelecer um relacionamento com o seu público-alvo, tá certo? E depois, o mais interessante disso tudo é que fica registrado, por exemplo, nas campanhas tradicionais de comunicação, nós temos só, por exemplo, os dados de pesquisa que são feitos pelos próprios veículos, ou você contrata uma pesquisa para saber se a pessoa viu a sua mensagem. Mas pelo marketing digital, não, você já consegue ver tudo isso com precisão. Você tem relatórios gerados, desde cliques, conversões, interações, etc. Tá bom? E essa pergunta que eu quero fazer agora com vocês. Então, que tal a gente começar com um raio-x do seu negócio, tá? Dentro do marketing digital. Vamos fazer isso? Não se assustem com o próximo gráfico, tá? Então, assim, não sei se vai dar para todos verem, mas nós temos aí vários elementos que eu vou explicar cada um deles para vocês. Então, vou começar aqui
do lado esquerdo, tá? Nós temos aí a nossa busca do Google, tá? Que nós podemos trabalhar de forma orgânica, se a gente cria um conteúdo no nosso site, por exemplo, ou se a gente elenca aí palavras-chave, né, para serem trabalhadas e faz um investimento a respeito disso. Então, assim, eu quero que você depois, eu vou passar para vocês, eu quero que vocês tiquem tudo que vocês já fizeram ou não ticar nada, né, se você não trabalhou com nenhuma dessas redes sociais, digamos assim. Tá? Então, nós temos aí a questão do website, que nós podemos dividir em site amigável para o tablet ou para o celular, tá? Será que o seu site ele é amigável? Será que se eu abrir no meu celular eu vou conseguir fazer uma compra por ele? Tá? Essas landing pages são aquelas famosas páginas de compra. Será que a sua página ela faz um call to action, digamos assim, eficiente? Será que ela faz uma chamada para ação? Será que no final, depois que eu vejo todo o seu produto, lá no final ele me dá condições de eu fechar a compra com cartão de crédito, com várias situações que vão facilitar a minha vida na hora de fazer a compra? Uma pergunta. Tá? E depois nós temos aí todos os nossos, os principais, digamos assim, social media, né? E marketing de conteúdo, tá? Então nós vamos ter o blog, que é importante, o blog não morreu. Muitas pessoas me perguntam, professor, o blog, vale a pena fazer blog ainda? Com certeza, se você tem um produto digital, se você quer investir em criação de conteúdo, blog é importante sim, tá? Então nós temos, além do blog, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, podcasts também, que está sendo muito em alta agora nesse momento. Vou um pouquinho de água, gente. Nós temos aí os apps também, então, de repente, se você tem aí um serviço que já transformou ele, né, essa questão de um aplicativo também é muito importante. Vou deixar o TikTok por último. Temos aí o YouTube, muito importante também. O YouTube, não sei se vocês sabem, ele é o segundo motor de busca, só perdendo para o Google. Então, assim, as pessoas muitas vezes entram no YouTube porque ninguém quer ler, digamos assim, né? Vamos ser práticos, né? A gente quer ver um vídeo, ninguém quer ler como arrumar uma torneira que quebrou, no meu caso, né? Então, assim, eu vou lá, vejo o vídeo e a pessoa já vai me ensinar como que eu faço para trocar aquela torneira, tá certo? Outra coisa, e-mail marketing também continua sendo importante, tá? Principalmente para aqueles leads que estão interessados na sua oferta de valor, tá? Agora, o que a gente está fazendo, por exemplo, os webinars, né? Então, essa questão mesmo dos streamings, essa questão de você pegar o seu Instagram e já fazer uma live ali mostrando como é que você faz o seu café, como é que você faz o seu bolo, ou como é que você faz o seu serviço, por exemplo, no lugar de carros. Tudo isso é importante também para você mostrar valor, mostrar essa pessoalidade para o seu consumidor, tá? Nós temos aí o Pinterest também, que é uma plataforma, digamos assim, uma rede social voltada principalmente para imagens. Quem tem negócios aí para moda ou para coisas que ressaltam aí, por exemplo, igual confeitarias, lanches, que precisam de fotos bonitas, o Pinterest também é bem valioso nesse sentido. E nós temos aí, digamos assim, a bola da vez, a novidade do momento, né? Nós temos aí o TikTok, né? Quem nunca, né, viu os vídeos aí do TikTok, que muitos deles são exportados e compartilhados também no Instagram, tá? Então nós vemos lá as pessoas fazendo aqueles desafios, fazendo aquelas danças, e eu vou mostrar, depois de explicar esse slide, eu vou mostrar também um exemplo aí, na verdade, acho que eu vou mostrar agora, de um exemplo da Starbucks, na verdade, que contratou uma das funcionárias deles, tá? Para fazer, digamos assim, um perfil no Instagram, e eles criaram essa, digamos assim, essa influenciadora, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tem a tela, por exemplo, aqui do Starbucks, dessa menina, na verdade, Starbucks Recipes with M, de Maia. Então, assim, receitas do Starbucks com a Maia, tá? Então, por exemplo, ela criou, só para vocês terem noção, ela está com 2 milhões de inscritos, tá? Então, assim, só para vocês terem ideia, ela fala aí vídeos super simples que qualquer pessoa pode fazer com o seu celular. E ela faz o seguinte, ela mostra como é o dia a dia dela, porque ela trabalha no Starbucks e ela mostra principalmente como é feita as receitas
todo mundo é curioso em saber, né? Por exemplo, você entra num café, como é que faz aquele café maravilhoso? O que que eles misturam ali para você saber o que que eles estão fazendo, né? Então, tem uma receita aqui, vamos colocar, ó, escolher, ela tá tocando violão, então ela faz alguns desafios. Tem uma aqui que eu vou mostrar para vocês, que ela fala até do açaí. Não sei se vai ter o áudio para todos verem, mas eu vou clicar nesse daqui, ó. Bom, não sei vocês, mas me deu vontade de experimentar, né, essa bebida. Então, é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer. Então, assim, se você tem realmente um comércio que vai falar a respeito de lanches, a respeito de bebidas, você pode realmente, você não precisa contratar uma produtora, não tirando o mérito da produtora nesse momento, né? Mas, por exemplo, para esse tipo de plataforma, você não precisa, tá? Você já consegue criar o seu próprio conteúdo e engajar as pessoas. É isso que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas interessadas, cada vez mais que comentam, cada vez mais que perguntam preço. Então, precisa ter paciência, porque nas redes sociais, e de preferência, delegar isso, essa função, para uma pessoa, para uma agência, para um departamento, tá bom? Então, só a título de curiosidade. E cada vídeo desses, ó, 230 mil pessoas que viram, isso é um big de um megafone para a marca, tá bom? Outra coisa, vamos... um outro exemplo que eu trago para vocês aqui do Instagram, que eu gosto bastante, é do Starbucks Brasil, tá? Que ele traz aí elementos bem simples, de arte simples. Então, vocês podem perceber que eles trabalham muito a questão aí das cores do Starbucks, com certeza, que é o verde, né? Verde e branco. Então, eles trazem isso de uma forma simples. Então, de repente, você não precisa, digamos assim, ser um mestre do Photoshop para começar a fazer, de repente, as suas intervenções, as suas publicações, tá? Inclusive, a gente teve um curso aí de Photoshop também na Toledo, no caso, foi ministrado por mim, que vos fala, mas assim, sem fazer o merchan, mas já fazendo, mas é importante porque a gente já consegue também trazer vários elementos que são importantes para essa hora da venda, porque nós temos uma vitrine aqui na frente, né? Nós temos essa vitrine que ela pode ser vista aí por todos, ela fica 24 horas ligada. Então, diferente da loja física que chega lá meia-noite e desliga, não, isso aqui a pessoa está mandando, está vendo vídeos, está compartilhando automaticamente 24 horas por dia. Então, assim, dentro de todo esse escopo, de todo esse controle que nós temos aqui a respeito de todas essas opções, então, assim, nós precisamos gerar o quê? Confiança. Tá vendo essa seta aqui do lado direito? Nós precisamos gerar confiança, e a partir da confiança, a partir dessas relações de lealdade que nós criamos com nossos clientes, no meio digital, nós vamos ter sucesso em vendas. Então, as vendas não estão tão simples quanto antigamente, quando o vendedor abordava ou fazia as vendas de casa em casa. Isso mudou. As pessoas estão inteligentes, elas estão realmente comparando os serviços, elas estão indo atrás da informação. Então, assim, esse livro, na verdade, né, da Blue Wire Media, ele nos dá algumas dicas, por exemplo. Então, assim, o que nós podemos fazer primeiramente, né? Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos instigar esse nosso público por meio do inbound marketing, como eu falei para vocês, né? Então, daquele marketing que as pessoas são atraídas, né? Para fazer as conversões. Então, assim, você pode criar o conteúdo continua sendo o rei de tudo, tá? Então, um bom conteúdo, ele vai ser bem ranqueado aí nos veículos de busca, não só nas buscas, mas também nas redes sociais, tá? Desculpa. Então, essa questão da captação de leads, né, das landing pages, como eu falei para vocês, das páginas de venda. Então, você precisa ter uma oferta valiosa, uma oferta que vai se diferenciar da concorrência. Por exemplo, ele dá a ideia de você fazer e-books, se você quiser criar conteúdos, né, você criar e-books voltados para a sua área de interesse. Então, por exemplo, se a pessoa quer saber mais como arrumar o elevador do seu condomínio, então, de repente, a Atlas Schindler pode fazer um e-book para essa pessoa pegar isso, né, tem muitos condôminos,
pode pegar isso por meio de um cadastro. Então, digamos assim, esse cadastro seria, com e-mail, telefone, endereço, seria a moeda de troca, digamos assim, né? E depois disso, você tem todo o trabalho aí para fazer de e-mail marketing, de CRM e etc. Tá bom? Então, assim, nós podemos também depois conectar com esse cliente. Então, a gente precisa pedir que ele se inscreva, que ele vá passar pelo funil de marketing, tá? Vou falar isso mais para frente. Por exemplo, esses webinars que a gente tem feito, que a gente tem visto principalmente, né, das grandes marcas ou de outras pessoas que têm feito aí várias lives também, né? E a questão das redes sociais servem para conectar as pessoas, os clientes à sua marca, tá? Depois que ela se conectar, ela vai partir para a investigação. Então, ela vai querer entrar em contato, ela vai pedir o telefone, ela vai enviar um e-mail, de acordo com aquilo que você disponibiliza para ela. Ou saiba mais, ou interaja com a gente, independente da forma do canal de comunicação, tá? E depois nós vamos ter aí os resultados, né, que vai se converter realmente em compras. Então, essa questão do upselling também, que é muito importante. Então, as pessoas não só... essa compra não precisa ser feita totalmente em distância, mas depois que você tem essa interação com o seu consumidor, você pode até oferecer coisas novas para eles também, tá? De repente, você tem um WhatsApp do seu cliente, você já durante o dia, durante a semana, você já oferece várias coisas. Peço desculpa pelo meu cachorro, tá? Que a gente está em casa, né? Então, às vezes, ele late aqui do lado. Tarcísio, tem uma pergunta aqui do Emerson, se certo. O WhatsApp entraria nesse meio. Isso, entra também, tá? Nesse gráfico, ele não colocou aqui, tá? Ele pegou, assim, várias outras redes sociais, até porque o WhatsApp, eu acho que ele entraria aqui como um dos principais, até depois, por exemplo, antes do Facebook aqui, né? Então, a gente pode colocar, com certeza, vão ter outras redes sociais também, que eles não informaram aqui, tá? Mas pode ser colocado sim, Juliane, com certeza, muito bem colocado, tá? E nós temos aí o WhatsApp também, de empresas, né? Isso é muito importante também, então já deixar aí, de repente até um chatbot, de repente até deixar algumas respostas prontas para o seu consumidor ter esse atendimento na hora que você puder atendê-lo, tá certo? Então, na verdade, esse é o modelo que eu peguei realmente desse, digamos assim, desse livro, né? Mas pode entrar, pode ser editado, na verdade, isso, tá? Então, assim, por exemplo, qual é a pergunta que fica a respeito disso tudo? Eu devo estar em todas as opções? Eu pergunto para vocês. O que vocês acham? Não necessariamente. Você precisa estar ativo onde o seu público consome e valoriza a sua informação, tá bom? Então, de repente, você está falando com jovens. Então, você pode considerar aí o TikTok, você pode considerar aí o Instagram. Por exemplo, meu público é mais as pessoas adultas ou mais a terceira idade. A terceira idade tem entrado muito na questão do Facebook também, ultimamente, tá? Ou, por exemplo, nós trabalhamos com outras empresas. Nós queremos parceiros de outras empresas. Então, considere aí o LinkedIn, o e-mail marketing e por aí vai, tá certo? Isso tudo faz parte também das estratégias de comunicação e de marketing digital. E a estratégia? Gente, é tudo sobre clientes, sobre pessoas. Quanto mais eu entendo o meu público-alvo, mais eu vou saber resolver os seus problemas e as suas dores, tá? Então, a gente fala muito sobre estratégia, principalmente em marketing, e a gente precisa sempre ter um foco, um espelho do cliente para nós, tá? Nunca de nós para os clientes. Isso acontecia muito na época do Ford, naquela época do começo das indústrias, que as pessoas queriam produzir produtos do jeito delas, e os consumidores se compravam, eles não tinham opção, então eles acabariam comprando. Hoje não. As opções são várias, a gente precisa estar realmente de olho em quais são as dores, em quais são os problemas ou as necessidades aí dos nossos clientes. Então, vamos começar. Então, assim, o que eu peço para vocês? Se você tiver aí lápis e papel na mão, tô brincando, depois a gente vai disponibilizar isso para vocês também, tá bom? Então, assim, defina o objetivo da estratégia. Então, por exemplo, eu quero ser a primeira opção de compras de tênis para o público universitário em Presidente Prudente região. Pronto. Define um objetivo bem específico, tá? Não queira também, como igual o professor Gilson falou ontem, não queira abraçar o mundo nesse momento, tá? Então, tenha metas e objetivos realistas para o marketing digital também, tá? Defina suas táticas. Então, assim, investir em campanhas patrocinadas, por exemplo, ou campanhas patrocinadas
nas redes sociais ou no Google AdWords, por exemplo, tá? Ou ainda, trabalhe aí com a questão dos influenciadores de nicho, por exemplo, eu quero falar com um influenciador de moda. Conheço o Will, eu conheço algumas outras pessoas que podem fazer esse serviço. Entre em contato com eles, por exemplo, no Instagram mesmo, fala, olha, tem alguns produtos que eu quero que você, por exemplo, mande uns mimos, né? Mas isso é tudo conversado, combinado aí com o influenciador, né? Para falar a respeito do seu produto. Hoje nós sabemos que quando uma pessoa de fora fala a respeito do nosso produto, as chances de ter de ser mais crível, né? De ser, digamos assim, mais aceita, aumentam, tá? Então, uma coisa é eu falar dos meus produtos e serviços, e outra coisa é uma celebridade, é um endossante, uma pessoa de fora falar a respeito dos meus produtos e serviços. Outra dica para vocês, tá? Defina o seu cronograma de ações. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa realmente fazer um cronograma, a gente precisa listar todas as estratégias e táticas. A gente viu aí, quem teve aula comigo agora em plano estratégia de marketing, no final quase chorou, porque teve tanta coisa para arrumar, né? Mas é exatamente isso, porque essas estratégias e táticas demandam tempo e precisam ser todas elas listadas, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre os objetivos. Então, a gente pode destacar, na verdade, 4 objetivos principais de comunicação. Então, assim, um pouco mais sobre esses objetivos de comunicação. Então, assim, antes de mais nada, você precisa saber o que você quer fazer com o seu produto ou sua marca. Será que você precisa criar uma necessidade de categoria? Então, assim, só como exemplo, será que você está lançando um macarrão instantâneo e as pessoas precisam saber, as pessoas que moram sozinhas, que não têm tempo de cozinhar, precisam saber disso? É um dos objetivos. Ou um outro objetivo, você precisa fazer a conscientização da marca. De repente, você acabou de lançar aí a sua marca e as pessoas ainda não conhecem, tá? Então, tudo isso faz parte também desse tipo de objetivo de comunicação. Ou ainda, você precisa que isso gere uma atitude em relação à marca, que é a capacidade do consumidor avaliar se a sua marca é importante para ele, né? Para solucionar determinado desejo, determinada função, tá? Então, pode ser orientada tanto negativamente, tá? Que é a eliminação de problemas, ou positivamente, que é a questão da gratificação sensorial, o estímulo intelectual, até mesmo a aprovação social. Essa questão é interessante, por exemplo, a atitude em relação à marca orientada negativamente, isso é muito utilizado, por exemplo, nessa eliminação de problemas. Se vocês pararem para pensar, todos os produtos aí de limpeza, eles prometem o quê? Eliminar a sujeira. Então, isso seria um exemplo disso, tá? Só para exemplificar para vocês. E o mais querido de todos, é o que a gente mais precisa, eu acho que em todas as fases do processo, para quem tem aí, quem é empreendedor, é ter o objetivo de intenção de compra. Então, quanto mais intenção de compra, ou seja, essa capacidade de induzir o consumidor à decisão de compra, melhor será para a empresa, com certeza. Então, isso faz parte aí de todo o planejamento também estratégico e de vendas. Vamos lá. Vamos lá. Tem vários termos, eu sei aí, quem não é da área pode estar se perguntando, nossa, tem muitos termos técnicos, não tem problema, eu vou explicar cada um deles para vocês, tá bom? E fico à disposição também se alguém tiver alguma dúvida depois. Por exemplo, e o buyer persona do seu negócio? Você já ouviu falar a respeito disso? Você sabe o que é? Alguém sabe o que é o buyer persona? Então, assim, o buyer persona, na verdade, é aquela pergunta que a gente faz, né, para o nosso consumidor. Quem são? Onde vivem? De que se alimentam, né? Hoje no Globo Repórter, né? A gente pode pensar assim. Mas só para exemplificar, as perguntas que nós fazemos, né, a respeito disso, é para saber quem é o nosso público-alvo, tá? Mas sem generalizar, esse persona, na verdade, ele traz aí vários elementos muito mais interessantes, tá certo? Então, nós podemos fazer algumas perguntas para saber quem que é essa persona. Essa persona, na verdade, é um perfil ficcional, tá, que a gente pode fazer. A gente vai dar nome para o nosso cliente, a gente vai escolher, por exemplo, uma pessoa, vai dar nome para ela, vai dar características para ela. E, por exemplo, quem é essa pessoa? O que os clientes estão comprando de você, no caso, né? Por que a sua marca é escolhida para resolver um problema? Por exemplo, onde esses clientes estão? Quais os canais eles valorizam? Como é a jornada desse consumidor? Ou seja, como ele inicia e finaliza a compra?
tudo isso faz parte para você criar aí o seu persona. E além disso, como ele compra e interage mais com a sua marca. Tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui, isso é importante, parece brincadeira, mas não é. Então, assim, quando você faz esse persona a respeito do seu negócio, fica tudo muito mais claro. Você consegue visualizar essa pessoa, você consegue saber quais são, digamos assim, todos os seus comportamentos, para quê? Criar soluções direcionadas para ela. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo de buyer persona, e depois eu vou perguntar para vocês, por exemplo, essa pessoa seria cliente do quê? Do que ela poderia ser cliente, digamos assim? Então, prestem atenção. Então, o nome dela é Maria Eduarda, é uma mulher de 37 anos, mora em Belo Horizonte, e a profissão dela é analista de negócios em uma grande empresa. O perfil dela, Maria Eduarda tem 37 anos e é formada em ciência da computação. Ela é fã de novas tecnologias e produtos inovadores. Tem uma vida corrida. Além de trabalhar em uma multinacional, ela gosta de investir o seu dinheiro. Estilo de vida. Maria Eduarda também é uma mulher altruísta. Gosta de participar de ONGs que auxiliam a causa dos animais abandonados e cuida muito bem de seus hábitos alimentares. Objetivo. Tem como maior ambição criar um app ou programa que ajude as pessoas a gastarem seu dinheiro com responsabilidade e está disposta a largar seu emprego atual por um ideal ou sonho maior. Então, nós temos aí um padrão, digamos assim. Esse poderia ser, por exemplo, o cliente de que segmento? O que vocês chutam aí? O que vocês acham? Bacana. Então, assim, várias contribuições aí que a gente consegue já. Viagens, bacana, professor Cesário, muito legal. Aparelhos tecnológicos, exatamente, eu acho que todos esses podem ser encaixados aí, podem ser, na verdade, né, um buyer persona desse tipo aí, desse segmento, na verdade, né? Um app voltado para animais abandonados. Gostei, Geraldo. Cursos para o app, então ela tem essa questão mesmo dessa expertise em criar apps e desenvolver programas, etc. Cursos para o app, ótimo. Parabéns, Denise. Gostei da participação de vocês. E exatamente isso, a gente tem que estar antenado, a gente precisa pensar no nosso cliente como se fosse realmente uma pessoa. Então, essa pessoa, esse buyer persona, essa pessoa que compra, essa pessoa consumidora, isso vai dizer muito, isso vai facilitar. De preferência, coloca isso lá. Por exemplo, vai ter uma reunião com o pessoal, já cria esse buyer persona, já pede até ajuda também dos seus colaboradores para tudo isso aí, para vocês criarem esse personagem, tá certo? Outra dica aí para vocês. Outra coisa que nós não podemos sair daqui sem falar é a questão que é preciso se posicionar. Nós não podemos deixar o nosso negócio, digamos assim, a ver navios, tá? Então, a sua marca, ela está em cima do muro, é hora de se posicionar. Então, assim, que mensagem você quer transmitir? Que causas você apoia? Isso é importante também nos dias de hoje. As pessoas querem comprar de empresas que apoiam as mesmas causas que elas apoiam, certo? Então, assim, quais características e atributos você quer destacar? E foque no apelo principal do seu produto. Isso é muito importante nessa questão de posicionamento, principalmente se você tem um produto novo. De repente, se você tem um produto novo com várias funções, por exemplo, até um app, né? A gente estava falando aí de ciência da computação, e você quer empurrar tudo para o seu cliente, ele não vai entender de uma vez. Então, foque no apelo principal do seu produto. Depois, a pessoa, se ela tiver interesse, ela vai querer saber os restantes das funções. Isso é muito importante também, a gente vê várias empresas pecando a respeito disso. Então, de repente, tem vários produtos hoje, a gente sabe aí, por exemplo, tem um cliente de agricultura de precisão que fazem coisas inovadoras, muito inovadoras. Só que muitas vezes o cliente não sabe como é que ele vai aplicar aquilo. Então a gente precisa focar principalmente no apelo principal desse produto, tá bom? Vamos lá, a gente está quase acabando já. Posicionar é ocupar um lugar de destaque na mente do consumidor. Então é a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo, a fim de maximizar a vantagem potencial da empresa. Então, como eu disse para vocês, essa é uma fase também que a gente não pode menosprezar, a gente precisa estar com isso na ponta da língua, digamos assim, tá certo? Esse posicionamento, com o passar do tempo, com o passar dos meses e dos anos, isso pode ser mudado,
Mas o interessante, por exemplo, igual foi dito ontem também, a questão, por exemplo, da missão, visão e valores, por exemplo, essa visão, essa questão pode estar muito intrínseca aí também. Você não é aconselhável você mudar toda hora esse seu posicionamento. Isso pode confundir a mente aí do consumidor. Então, só para ressaltar mais um pouquinho, eu vou bater na tecla do inbound marketing. Então, toda vez que eu falar em inbound marketing, você lembra da abelha sendo atraída pela flor, tá bom? E toda vez que eu falar do outbound marketing, você vai lembrar daqueles spams que você não quer mais ver nas suas telas, tá bom? Então, só para a gente relembrar alguns temas. Eu quero que você foque, principalmente se você quer migrar com certeza para o digital, que você venha considerar aí a nossa abelha rainha, a nossa abelha do marketing de conteúdo, tá? De realmente trazer os seus clientes para consumir a sua mensagem, gerar confiança e, posteriormente, converter em vendas. Então, assim, tem esse gráfico aí também do inbound marketing. Então, a gente precisa primeiro atrair, depois converter, depois vender para esse cliente, e mais do que isso, a gente precisa fidelizar, tá? Então, a gente sabe que os clientes que nós conquistamos, a tendência deles fazerem uma recompra, de nós fazermos um remarketing com eles é muito forte. Isso pode ser realmente o sucesso, e pode ser, digamos aí, a vaca leiteira também, nesse sentido. Então, assim, muitos clientes que fazem essa recompra, que são recorrentes, eles merecem atenção especial. Você não pode menosprezar esses clientes que comprem semanalmente no seu negócio, que tem aí, que fazem os pagamentos até antecipados, ou que valorizam, que não dão o famoso calote, tá? Isso tudo eu vou disponibilizar para vocês depois também. Então, vamos lá. Alguns insights para melhorar os seus resultados dentro do marketing digital. Então, fiz aí uma lista de sugestões que podem fazer o seu negócio ser mais relevante na internet, tá bom? Então, desde o momento que eu me proponho a fazer marketing digital, eu tenho que estar ciente que eu preciso criar uma mensagem persuasiva, eu vou estar falando a respeito de comunicação, tá? Então, você precisa criar esse copywriting. Eu sei que são vários temas aí, para quem não conhece, às vezes fica um pouco difícil de entender, mas você precisa criar esse conteúdo de forma cada vez mais interessante para o seu cliente, tá? Então, invista no visual da sua página, do seu perfil, com valorização para o call to action, que é a chamada para ação. Então, por exemplo, você tem um site, você tem uma landing page, você tem até a questão mesmo do Instagram, que hoje é permitido colocar lá para você já fechar a venda pelo Instagram, a loja virtual, né, do Instagram. Você precisa fazer esse call to action, você precisa fazer a chamada para ação. Tá? Essa chamada para ação também pode vir acompanhada de descontos. Por exemplo, você faz um cadastro aí da pessoa no seu site, você manda um e-mail para ela, oferecendo aí 10, 15%, 20% de desconto na primeira compra. Isso é um exemplo, tá? Outra coisa, anúncios patrocinados. Redes sociais permitem maior alcance e segmentação do público. Então, assim, se você quer trabalhar com as redes sociais, eu acho que é uma das grandes coisas que já dá para fazer de automático, tá? Mas não tentem fazer sozinhos, sempre procurem a ajuda de um profissional também, tá? Se não tiver condição, comece sozinho. Então, assim, eu sempre falo que... mas tem que tomar bastante cuidado, né? Nesse sentido também, para não postar coisas que não fazem parte dessa, digamos assim, do seu negócio. Não misturem o pessoal com o profissional nas páginas, digamos assim, do seu negócio. Então, a gente viu lá na Starbucks, ninguém fica postando lá, estou comendo agora uma macarronada, estou passeando com o meu cachorro. Não, são coisas voltadas, principalmente, de interesse do negócio, tá? Muito bem. Outra coisa, trabalhe com oferta e bônus personalizado, como eu já disse antes, também é muito importante. Crie uma boa reputação de marca e crie relações de lealdade. Isso a longo prazo, a gente sabe que é isso que vai fazer a diferença e as pessoas vão realmente a sua marca vai ganhar um título aí, né? Eu sempre gosto de falar isso, das love marks, né? As marcas do coração. Então, isso a longo prazo, a gente quer que a sua marca seja mesmo querida e seja principalmente amada. E, além disso, né, considerem ter aí um influenciador digital como parceiro do seu negócio. Nós temos alguns influenciadores regionais,
Isso varia muito para cada segmento, tá? E é importante também, por exemplo, determinadas áreas tem alguns influencers que a gente com certeza nunca vai ouvir falar. Por exemplo, tem influencers aí a respeito de agronomia, a respeito de engenharias, arquiteturas, etc. Porque às vezes não são da área que a gente está acostumado a receber informações. Mas se você tem um negócio a respeito desse, você tem um negócio desse, na verdade, você precisa se inteirar e ver quem são os influenciadores do seu segmento. Isso pode fazer a diferença também na hora do seu cliente receber essa mensagem. Vamos fazer um checklist, a gente está terminando, tá? Então, assim, vamos acordando aí. Tá? Eu sei que é muita informação, marketing digital, todas as vezes que a gente fala a respeito de marketing digital, é um tema quente, é um tema que realmente traz aí uma atenção especial, porque tem muita informação a respeito, tá? Então, assim, mesmo para começar, a gente tem muita informação, tá? Então, qual é o grande lance aí desse checklist que eu quero deixar para vocês? Vamos ler juntos? Passo número 1. Saber que o marketing digital é importante para a minha empresa. Interessante. Passo número 2. Comece com um raio-x do seu negócio a respeito do marketing digital. Será que eu tenho presença digital? É a pergunta que eu quero que vocês façam aí para cada um de vocês. Passo número 3. Defina as estratégias, táticas e os cronogramas de ações. Então, façam as ações de uma forma organizada, tá? Evitem, por exemplo, ser reativos. Por exemplo, a minha concorrência lançou 50% de desconto, vão lançar 55% de desconto. Às vezes é interessante, mas você precisa colocar na sua cabeça que você precisa lançar a tendência, não ser só reativo, tá? Nesse sentido. Passo número 4. Saiba criar um buyer persona do seu negócio. Importante. Passo número 5. Delimite muito bem o posicionamento da sua marca e empresa. Tá bom? Passo número 6. Prefira atrair o seu cliente, tá, do que correr atrás dele. Isso não é a curto prazo, tá? É uma coisa que precisa ser feita, mas que já tem resultados de imediato também. Então, isso precisa ser feito de uma forma aí organizada também, o inbound marketing, tá? Tem um visual, passo número 7, tem um visual interessante e agradável. Muitas pessoas falam, mas será que só o visual também não é importante? Tem que ter o conteúdo, são as duas coisas. Conteúdo e visual agradável. Isso é imbatível. Então, assim, se você tem um conteúdo relevante, se você tem principalmente para o digital, né, gente, que a gente está no celular, a gente está no computador, a gente está na televisão, se a gente vê aí um canal no YouTube, né, que fala televisão, mas eu vejo mais YouTube na TV do que tudo. Então, tem essa questão mesmo, se o visual é interessante e agradável, você fica fã, né, daquele tipo de conteúdo e, consequentemente, daquela marca. E o passo número 8, considere os anúncios patrocinados. Então, fala para vocês. Tem como a gente ter resultados orgânicos? Tem, mas vai demorar muito mais. Então, por exemplo, eu tenho R$50 para investir no meu perfil do Instagram. Pode apostar nisso que você vai ter resultados, tanto de visualizações, ou até mesmo de conversões. Isso é muito importante se considerar, desde que seja feito de forma constante. Não queira também fazer anúncios, por exemplo, nessa semana e ficar 1 mês ou 2 meses sem fazer. Aí fica difícil, não é verdade? E algumas listas aí de ferramentas básicas para o marketing digital, tá? Para você iniciar hoje. Então, por exemplo, eu preciso criar aí algumas artes, preciso começar a fazer algumas coisas. Você pode ter aí algo que vai te ajudar, ou se você também está começando agora, profissional de marketing está começando agora, considere a utilização do Canva, tá? É importante também para a criação de artes. Eu utilizo o Photoshop ainda é líder nesse segmento, mas aí nós temos outras funções que podem ser utilizadas aí como Canva, tá? WordPress para criação de blogs, nós temos também o MailChimp para envios de e-mail marketing, e o Google Meu Negócio. Esse é super importante, esse eu acho que todos aqui devem fazer primeiramente, tá? Então, assim, tentem organizar esse Google Meu Negócio. Eu tinha até deixado aqui uma opção, por exemplo, nessa locadora aqui de veículos que eu coloquei. Então, ele já vai aparecer, por exemplo, quando eu digitar o nome da locadora, ele já vai mostrar, com certeza, por exemplo, o horário de funcionamento, o telefone,
o endereço, e tudo isso faz parte também as avaliações, né? Tudo isso faz parte e ajuda muito. As pessoas procuram muito, principalmente quando estão com pressa, no Google. E se você tem aí o seu Google Meu Negócio, digamos assim, redondinho, né? Você consegue, com certeza, captar vários clientes automaticamente. E para quem quer fazer aí a criação de conteúdos, eu sugiro, primeiramente, né, você acessar aí o Google Trends. Tem vários assuntos quentes do momento. Se você quer falar, por exemplo, sobre Pilates, não sei, às vezes você é de uma academia de Pilates, você procura lá temas relacionados, ou não só o Google Trends, mas o Google Alertas, é interessante também. Por exemplo, toda vez que falar ou sair uma notícia relevante a respeito de Pilates, você vai receber no seu e-mail uma notícia a respeito disso, e você pode criar um conteúdo a respeito disso para o seu blog ou para a sua rede social. Tá certo? Gente, muito bem. Então, assim, queria trazer uma frase aí do nosso, um dos mestres aí, de todos nós, né, o Peter Drucker, a respeito do marketing. Então, ele diz o seguinte: o objetivo do marketing é entender o consumidor tão bem que o produto ou serviço se ajusta a ele, né, e se vende sozinho. Então, assim, o dia que a gente conseguir ajustar, formatar o nosso produto para que ele se venda sozinho e conquiste, digamos assim, o nosso consumidor, a gente vai estar, com certeza, no caminho certo, tá? Vou encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado. Essas são algumas das redes sociais que eu tenho. Fico muito no Instagram. Estou criando também um canal no YouTube aí para falar a respeito de vários assuntos, desde design gráfico, marketing, etc. Já fazendo também um jabá, né, como diz outro. Mas, assim, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. É um tema aí desafiador, porque tem muita informação, tá? Então, assim, dentro desse prazo, eu acho que eu consegui trazer, para quem nunca ouviu falar de marketing digital, que você tenha, pelo menos, demonstrado interesse em começar a prestar atenção a respeito desse grande, digamos assim, esse grande filão, essa grande oportunidade de fazer negócios pela internet.